Olá pessoal, é noite aqui na minha cidade. Eu estou aqui no terraço da minha casa, apreciando essa bela noite tranquila de espera feliz. Ali a igreja matriz. Bom, como toda boa e bela cidade de interior, temos que ter uma igreja matriz. No nosso caso, é a matriz de São Sebastião, padroeiro daqui da cidade. Todo 20 de janeiro, portanto, é feriado municipal. Uma beleza. E essa igreja fica no alto de um morro todo jardinado. Para quem tem hábitos notívagos, como eu e provavelmente muitos de vocês, o interior não oferece tanta coisa assim. Mas, por outro lado, o interior pode oferecer para a gente uma coisa que as grandes cidades talvez não ofereçam completamente, que é a solitude, não a solidão. A solitude, a sensação de prazer e de se sentir bem em estar só, em silêncio, contemplando. Mais ou menos como a gente faz quando a gente acende o fornilho do cachimbo. Mas só que hoje, ao invés de acender o fornilho, eu vou experimentar uma outra coisa. Vou experimentar um charutinho baronesa, acompanhado de um cappuccino, ou melhor, de um capo maltino. Eu não tinha chocolate em casa, aí tinha ovo maltino. Aproveitei e fiz, e ficou bom. Ficou bom. Hoje eu vou experimentar pela primeira vez esse charutinho, chamado charutinho baronesa. Semana passada eu estive numa cidade aqui perto de Estado Feliz, lá em Manhuaçu, onde tem uma tabacaria 262, e aproveitei e comprei um exemplar desse. Não conheço a marca, mas como estava muito barato, R$ 2,50 que eu paguei nele. Eu comprei para poder experimentar. O aroma dele a frio tem levemente um aroma de chocolate, bem leve. A pessoa que me atendeu lá nessa tabacaria não sabia me informar qual era a procedência dessa marca. E chegando em casa, eu pesquisei também para saber, né, qual que é a origem de fabricação desse charutinho. E achei muito pouca coisa, na verdade. É o charutinho baronesa. Parece que o fabricante, o nome é San Gennaro, se eu não me engano. Mas não tinha muita informação a respeito. Tinha apenas lá algumas informações sobre folhas selecionadas de tabaco, mas não tinha qual tipo de tabaco, não tinha o lugar de origem, de qual estado. Além de ser iniciante no cachimbo, eu também sou iniciante nos charutos. Na verdade, charuto mesmo, eu nunca fumei.
cigarrilhas, algumas, mas eu ainda não consigo ter uma avaliação técnica ou uma avaliação um pouco mais profunda sobre cigarrilhas. Ao que me parece, esse charutinho, na verdade, ele me lembra mais uma cigarrilha mesmo. Uma cigarrilha bem leve, bem suave. Na verdade, eu já fumei charuto, sim. Mas faz muitos anos, acho que eu não tinha nem 20 anos na época. E foi interessante que eu tinha saído do trabalho, eu trabalhava numa loja, num comércio de ferragens, e um amigo meu me levou até uma mercearia que tem aqui na minha cidade. Era um sábado à tarde. E essa mercearia fica numa rua muito antiga daqui de Esfera Feliz, chamada Rua Major Pereira. E lá tem a mercearia do Seu Jorge. Sabe aquelas mercearias de interior que tem um balcão de vidro, que tem aquelas prateleiras todas de madeira envernizada, já bem assim opaca. Tem até uma camadinha de poeira assim sobre algumas mercadorias. A saca de feijão, a saca de arroz são vendidas a granel. Não me lembro, mas eu acho que tinha uma bexiga de salame, de mortadela, né? Pendurada assim sobre o balcão, aquelas balanças com contrapeso, aqueles baleiros antigos. Nesse estilo. Essa mercearia ainda existe e, inclusive, é o único lugar da cidade que comercializa tabaco de corda. Me lembro que nesse dia, esse meu amigo me levou lá. Eu já conhecia essa mercearia, mas eu nunca tinha parado lá. A gente saiu do trabalho para poder tomar uma cerveja, bater um papo. E na hora que a gente estava lá conversando, a gente sentou na calçada, em frente à porta, uma calçadinha bem estreita. Ele falou que lá vendia charuto. Aí eu perguntei, né, ao dono, o nome dele é Seu Jorge. Seu Jorge, tem charuto aí? Aí ele tem, sim. Se fosse hoje, não me lembro, né, o valor, mas se fosse hoje, seria um charuto de R$5. Bastante rústico, né? Uma capa bastante rústica. Aí peguei um para poder experimentar. Aí, enquanto eu fumava o charuto, que o meu amigo me falou que, além do charuto, o Seu Jorge também vendia na mercearia vários itens, itens religiosos, porque na mesma rua tem um morro, na parte de cima assim tem um morro, a rua sobe, e lá tem um centro espírita, que é muito tradicional daqui da cidade. É um centro espírita de candomblé, que é conhecido como Centro Espírita José Chagrinha. Então, o primeiro charuto que eu fumei foi um charuto de ritual religioso. Isso me faz lembrar, além do assunto do charuto, me faz lembrar do nome da rua onde tem essa mercearia, que é Rua Major Pereira. Major Pereira, o nome dele completo era Major Francisco Pereira de Souza. Ele é considerado um dos primeiros
ou melhor, ele é considerado um dos fundadores aqui da cidade. Ele tem uma história bem interessante. E já que o nome da rua é o nome dele, em homenagem a ele, eu fico pensando não sobre a imortalidade da sua história, da nossa história, mas sobre o que fazemos hoje para que a gente possa estender, para que a gente possa, de alguma forma, manter a nossa memória viva na história dos outros, na história das gerações futuras. Como, por exemplo, o Major Pereira, ele veio aqui para a região ainda no século XIX. Ele era português, ele vem de Portugal muito jovem e consegue fazer algum dinheiro aqui no Brasil, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e ele descobre que essa parte de Minas Gerais, que é a Zona da Mata, aonde fica aqui a Serra do Caparaó, ele descobre que muitas terras estavam sendo vendidas justamente para poder motivar, incentivar a povoação daqui da região. E então ele comprou essas terras ainda muito baratas. Veio para cá, se estabeleceu e juntamente com uma outra proprietária de terra que já havia aqui, a dona Cira Rosa de Assis, eles foram os fundadores mesmo daqui da cidade, porque eles fizeram, eles são considerados benfeitores, né, daqui do nosso município, justamente porque a dona Cira Rosa, na margem oriental do Rio São João, que é o rio que cruza a cidade, ela cedeu uma grande área de terras onde foi construída a estação de trem. E na vertente ocidental, na margem ocidental do rio, que pertencia ao Major Pereira, ele fez a doação de vários terrenos para a construção das primeiras casas daqui da cidade. Mas o Major Pereira, ele tinha uma espécie de uma preferência no sentido de doar terras apenas para os necessitados. Então, aqueles primeiros moradores que vieram para cá de outros lugares, mas que não tinham nada, né, que vinham em troca do prato de comida, né, por conta do trabalho que vinham executar, que era sempre, né, aquele trabalho braçal para poder desbravar as matas, para poder construir as pontes, as primeiras casas. O Major Pereira, ele privilegiava essas pessoas. Então, boa parte dessa rua que hoje leva o nome dele, ele doou vários terrenos justamente para a construção dessas casas. E isso é coisa que tem mais de 100 anos. Só para vocês terem uma ideia, o Major Pereira, ele faleceu no ano de 1936. Já tem quase 100 anos de morte. E ele já faleceu bem idoso. A filha caçula dele ainda é viva. Ano passado ela completou 100 anos. Lúcida. Bastante lúcida. Ela é vista aqui na cidade como uma espécie de um arquivo vivo, de um arquivo ambulante, de uma enciclopédia local, sabe? Ela conta histórias muito antigas daqui da cidade, mas histórias do ponto de vista de uma testemunha ocular mesmo, né? De quem presenciou, de quem viu. E especialmente as histórias do pai dela.
O fato é que o Major Pereira cristalizou o seu nome aqui na cidade. Acho que não por uma escolha, evidentemente ele não fez nenhuma boa ação pensando em se destacar. Agiu naturalmente, ele fez o que achou que devia ser feito. E o reconhecimento veio. Mas e nós? A gente também faz com naturalidade ações que irão permitir que o nosso nome também se cristalize na história? Meu charutinho está chegando ao fim e eu deixo com vocês essa reflexão. Um abraço.